Oi, gente, aqui é o Gustavo de novo. Vamos para mais uma aula. A ideia de hoje é falar sobre as vias de administração junto um pouco às formas farmacêuticas. Tem um vídeo de outro monitor que fala só das formas farmacêuticas mais específicas. Eu acabei não focando tanto porque eu não sei se o professor focou isso no curso de vocês, tá? Caso tenha focado, por favor, eu vou deixar o link da outra aula junto. E lembrando de sempre estudar pelo livro e pelas aulas dos professores de vocês, porque são professores diferentes, tá? E cada um cobra num nível de profundidade diferente. Fiz um resumo aqui logo de início para a gente já diferenciar o que nós vamos falar hoje. As vias de administração elas são divididas em dois grandes grupos, a enteral e a parenteral. Enteral é trato gastrointestinal, gente. Trato gastrointestinal. Passou pelo trato gastrointestinal da boca ao ânus é enteral. E as três principais formas de administração enteral é a oral, a sublingual e a anal. Não passou pelo trato gastrointestinal é parenteral. É essa divisão. Passou ou não passou. É isso que eu preciso que vocês gravem, é extremamente importante. A parenteral ela é dividida em dois outros grupos, que é a direta e a indireta. A direta ela usa agulhas para injetar, tá, o medicamento no organismo e ela pode injetar em diferentes lugares. Então, tem a subcutânea, tem a intradérmica, tem a intramuscular, a endovenosa ou intravenosa. Vocês vão ver que às vezes eu vou me referir intramuscular como IM e endovenosa como EV, por questão de costume, para vocês também já irem se acostumando com essa nomenclatura, que é como a gente escreve em prontuário, como a gente fala. E a indireta, que não vai usar agulha, não vai usar injeção, que pode ser a tópica, pode ser a inalatória, pode ser a transdérmica, pode ser a vaginal. E lembrando que a parenteral ela é muito diversa. Ela vai variar de acordo com a especialidade clínica de cada um. E vão ter, então, outras formas indiretas e outras formas diretas. Eu coloquei aqui só as principais. E aqui tem um desenho do Ilustrada que trata de alguma das formas. Vamos começar a raciocinar qual via a gente vai usar. Primeira coisa, a gente tem que usar uma que esteja disponível no mercado. Não adianta eu, por exemplo, querer usar dipirona inalatória. Até onde eu sei, não é um fármaco que é apresentado dessa forma. Então não adianta eu prescrever, eu querer administrar no meu paciente uma coisa que não existe no mercado, porque não vai ser fabricado. Então a primeira coisa, existe no mercado? Se existe, ok. Aí a segunda coisa que a gente tem que pensar, principalmente quando a gente trabalha em um local em uma instituição. Ela está disponível no meu serviço? Ela está disponível no andar, na UPA que eu tô, para administrar? Se não tá, a gente vai ter que trocar. Segunda coisa que vocês pensar, características do paciente. A idade, porque para pediátrico é uma coisa, para adulto é outra, para idoso é outra. Nível de consciência. Esse paciente fala comigo, esse paciente está inconsciente, esse paciente está convulsionando, esse paciente está acamado. Esse paciente consentiu, ele quer uma injeção, ele quer um comprimido, ele não quer. E o regime de tratamento, se vão fazer ambulatorial, se a gente vai fazer intra-hospitalar, como é que vai ser. Características do medicamento, tá? Propriedades físico-químicas mesmo. A apresentação farmacêutica, que foi o que a gente estava falando, de se ela vai ser pomada, se vai ser cápsula, se vai ser spray, que é o que a gente fala no 1, né? Como é que esse medicamento se apresenta. E a farmacocinética, que é uma aula futura que vocês vão ter, que é basicamente o que o corpo faz com a droga, o que faz com o fármaco que a gente dá para põe dentro dele. E o efeito desejado. A gente quer um efeito local, a gente quer um efeito sistêmico. A latência, a gente quer que comece a fazer efeito agora ou é só daqui a uma hora? E a duração do efeito, a gente quer que dure 30 minutos ou a gente quer que dure 12 horas? A gente quer que dure 12 semanas? A gente quer que dure quanto? Falando da enteral agora. Vamos começar pelo mais comum. Enteral. Enteral qual? Oral. Eu só citei aqui as fórmulas, as apresentações, tá? Para oral, o que a gente pode ter? A gente pode ingerir pós, comprimidos, cápsulas, drágeas. As drágeas são aquelas que não podem ser rompidas ou partidas, tá? Porque o conteúdo dela é líquido ou viscoso. As pílulas, que são esféricas, são xaropes, são suspensões. Lembrando,
enteral, trato gastrointestinal. Então a gente vai começar falando pela boca, da oral, tá? Quando é que a gente vai usar a boca? Eu não citei aqui todas as vantagens e desvantagens de cada via, porque isso está na aula do professor. E se o professor acabou não focando tanto, não cabe aqui citar todas as vantagens e desvantagens. Isso é mais de livro, então eu trouxe os principais. Enteral, tem que saber, vai passar por metabolismo de primeira passagem. Lá da anatomia que vocês viram, da fisiologia, tudo que é absorvido no trato gastrointestinal vai através da veia porta para o fígado. Depois de metabolizado para o fígado, vai para a cava inferior, vai para o coração e aí sim é distribuído sistemicamente, tá bom? Então, oral tem que saber que vai passar de primeira passagem. Isso é extremamente importante. Tem que também lembrar da capacidade de remoção do fármaco, que tem como fazer lavagem gastrointestinal, tá? Quando tem sobredosagem, quando tem intoxicação, é capaz de fazer uma lavagem. Então, isso é uma coisa que o oral permite, porque o fármaco não some do nada, ele fica no organismo, na cavidade, né, do estômago ou do intestino por um tempo até ser absorvido, então permite lavagem. E é extremamente fácil, é a mais utilizada, é a mais conhecida, porque o paciente pode tomar o seu próprio comprimido, tá? Agora, enteral sublingual. Por que é enteral? Porque está dentro da boca. Boca, trato gastrointestinal, então, é enteral. Ela é uma absorção rápida, mas só de pequenas doses. Não consegue administrar grandes doses de medicamento por essa via. Tu vai pôr embaixo da língua e o plexo venoso lingual vai absorver esse fármaco, por causa que é ricamente vascularizado. Absorvendo, vai ser drenado através das veias sistêmicas, logo vai direto para o coração e não vai passar pelo fígado. Então, não tem metabolismo de primeira passagem. Isso é essencial vocês saberem. Não tem metabolismo de primeira passagem. Vai direto para a absorção sistêmica. Então, não passa pelo fígado. Pode ser usado em urgências, porque a absorção é rápida. Pode irritar a mucosa, né? E não pode ser usado em pediatria ou em rebaixamento de nível de consciência. Porque tu tem que deixar o fármaco se desmanchar na tua língua, tá? Embaixo da língua. Não tem como dizer para uma criança não engolir, não cuspir, o que é muito difícil. E não tem como uma pessoa que está inconsciente deixar o fármaco diluir embaixo da língua. Um exemplo de urgência: usar os nitratos, o Isordil, quando a pessoa está com angina, né? Quando está com dor no peito. A gente usa o remédio embaixo da língua para passar essa dor rapidamente. Agora, enteral via retal. Por que a gente usa o via retal? A gente vai usar em pacientes não colaborativos ou inconscientes. E, exemplo, uma pessoa que está convulsionando, a gente pode usar diazepam via retal para interromper a convulsão. Não tem como tu pegar uma veia, ou fazer algum outro tipo de aplicação rápida em uma pessoa que está convulsionando. Tu não pode amarrar ela para pegar uma veia. Isso aí vai contra todo o processo de segurança do próprio paciente e contenção de danos da convulsão. Então a gente usa a via retal. Mas umas desvantagens. Ela tem um descontrole sobre a absorção real do medicamento, porque a gente não sabe quanto o corpo realmente vai absorver. Pode o paciente expulsar a medicação, né? É extremamente incômodo a aplicação e pode ter irritação na mucosa. Aqui também tem que lembrar que o plexo hemorroidário, ele tem parte tem absorção pela veia porta e parte vai direto pelas veias retais inferiores para a circulação sistêmica. Então, de forma geral, não passa pelo fígado. Então, de forma geral, a gente diz que a enteral retal não passa pelo fígado, logo a absorção ela é sistêmica, tá? Igualzinho a sublingual. Agora falando aqui das parenterais. Nós vamos começar falando das diretas, por isso que aqui ó, tem agulha em tudo. Ela vai depender do profissional ou de um aplicador. É muito difícil o próprio paciente fazer em si mesmo, tirando a intradérmica e a subcutânea, mas a intramuscular e a EV precisa de uma pessoa capacitada, vai usar seringa e agulha e outros materiais, e é incômodo, né? Pode dar medo em quem tem medo de agulha, então
ela tem algumas desvantagens, sim. Aqui um slide resumo das parenterais diretas, principais, né? Lembrando que existem outras parenterais. As vias parenterais são muito diversas. A endovenosa ou intravenosa, que a gente sabe, tem bastante conhecimento. Tu vai ter o controle da dose circulante, porque tu vai administrar diretamente na circulação o medicamento que tu quer. O efeito é imediato, porque o medicamento já começa a circular. Permite infusão contínua, como as bombas, né, de infusão contínua para pacientes com dores crônicas, na morfina, ou antibióticos, ou drogas vasopressoras, principalmente, né? Então, bombas de infusão. Risco tromboembólico, tá? Por que tem esse risco? Porque tu vai administrar algo direto no sangue. Tu vai perturbar de alguma forma a homeostasia da coagulação. Isso acontece quando tu administra soluções que não são feitas para serem administradas via endovenosa. Se usar alguma coisa lipofílica que não for, que tenha gordura e não tenha só água, pode ter esse risco tromboembólico. Pode dar flebite, infecção local, porque afinal tu vai puncionar algum lugar. A intramuscular, ação prolongada e vai ter um efeito de depósito, então o fármaco fica no músculo, tem risco de lesão nervosa e muscular, afinal tu vai fincar um músculo e pode estar passando um nervo, pode estar passando algum vaso. Vai ter dor local, todo mundo que já tomou algum bezetacil sabe como dói. A intramuscular, ela é fácil e é de rápida aplicação, não depende da lesão diária, a pessoa não tem que se lembrar de tomar o remédio, tá? Exemplo, anticoncepcionais trimestrais, que a pessoa toma uma injeção a cada trimestre ou uma injeção a cada mês. A pessoa não tem que se lembrar de tomar a pílula, por causa que ela tomou uma injeção e ela só vai ter que tomar uma injeção daqui a 3 meses, daqui a 1 mês. E se fazer massagem, se fizer compressas quentes ou geladas, vai influenciar. Tudo que estimule a circulação, massagem e compressas quentes, aumenta a absorção. Tudo que reduz a circulação no local da aplicação vai reduzir a absorção. O subcutâneo, absorção lenta, é segura, pode dar dor, só permite pequenos volumes e pode gerar abscesso ou fibrose. Exemplo aqui do subcutâneo, administração de insulina, que é o que estava na foto antes. No intradérmico, ele é de fácil acesso, absorção lenta e permite só pequenos volumes. Um exemplo aqui é o teste de tuberculose, a PPD, ou algumas vacinas também são feitas de forma intradérmica, tá? Aqui, para direta, tudo depende do ângulo e do tamanho da agulha. Então deixei uma coisa aqui que é mais da enfermagem e da medicina, que é saber as formas de aplicação. Só um comentário, a forma intravenosa aqui de 25 graus, geralmente é de 25 a 30 graus para a gente pegar um acessinho venoso, mas se for um acesso arterial, vai depender se tu for pegar a arterial em radial, se tu for pegar em braquial, se tu for pegar em femoral, ou se tu for pegar em carótida, que não é comum, né? Mas o ângulo aqui vai depender, tá? A gente tá falando de veia, por isso que é 25, 30. Se for artéria, vai depender do local que tu for puncionar. A parenteral indireta, eu não quis me prender muito, por causa que ela é vasta e ela vai depender de cada forma, tá? Então, a tópica, ela é de ação local, que são as pomadas, os cremes, as soluções que a gente vai passar pela pele, ou a gente vai aplicar no olho. Colírio também é considerado tópico, tá? Ou a gente vai aplicar diretamente numa mucosa, que também é considerada tópica. A transdérmica, ela envolve a pele, mas ela não é tópica. A transdérmica, o remédio, o fármaco, vai passar através da pele e vai ir para o sangue, tendo uma absorção sistêmica. Um exemplo aqui é os anticoncepcionais que são adesivos, tá? Pode gerar irritação da pele, pode gerar efeitos locais de irritação desse adesivo. E a inalatória mais comum é a bombinha, que vai ter o depósito do fármaco nos alvéolos, no caso aqui da bombinha, né? E reforçando que existem muitas variações e dentro de cada especialidade. A pneumologia, a oftalmo, a otorrino vai depender muito o que for usar, tá? Resumo de novo, lembrando das duas principais diferenças. O que é enteral? Passou pelo trato gastrointestinal, é enteral. Isso é extremamente importante. Oral tem metabolismo de primeira passagem.
As outras duas não têm metabolismo de primeira passagem. Aqui um resumo, que é um print de uma tabela, que eu botei assim para vocês poderem virar depois e lerem maiorzinho. É do Ilustrada, quem quiser pegar maior. E obrigado pela atenção mais uma vez. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? Abraços e bom estudo.